Hoje vamos estudar a Lei nº 15.397 de 2026, considerada uma das maiores reformas recentes no Código Penal brasileiro. Essa lei foi sancionada em 30 de abril de 2026 e entrou em vigor no dia 4 de maio de 2026, trazendo mudanças profundas, principalmente nos crimes patrimoniais. Bom, o objetivo central da reforma foi endurecer penas, modernizar a legislação diante dos crimes digitais e fortalecer a proteção de vítimas, inclusive animais domésticos. Além disso, a lei também buscou adaptar o Código Penal à realidade tecnológica atual, especialmente diante do aumento de golpes virtuais, fraudes eletrônicas e crimes praticados pela internet. Ao longo deste vídeo, vamos analisar artigo por artigo as principais alterações e entender o impacto dessas mudanças para concursos públicos, atuação policial e aplicação prática do direito penal. A Lei 15.397 de 2026 promoveu alterações importantes em diversos artigos do Código Penal. Entre os principais pontos, destacam-se o aumento das penas para furto, roubo e receptação, além da criação de novas qualificadoras relacionadas ao ambiente digital. Também houve mudanças envolvendo estelionato, crimes contra serviços públicos essenciais e proteção de animais domésticos. Outro ponto relevante foi o endurecimento do tratamento penal para organizações criminosas voltadas a golpes virtuais e fraudes eletrônicas. Essa reforma demonstra uma tendência legislativa de maior rigor penal diante da criminalidade patrimonial moderna. Bom, coloquei aqui uma tabela para nós analisarmos o dispositivo no Código Penal, o artigo em que se encontra, né? Aqui ao lado, na segunda coluna, está a descrição do crime ou qualificadora. Na terceira coluna, vemos qual era a redação anterior à mudança. E na última coluna é a nova redação da Lei 15.397 de 2026. Aqui podemos ver as mudanças que foram feitas. Agora me acompanhe na leitura da tabela. Aqui no artigo 155, no seu caput, é o furto simples. A redação passou de ser de reclusão de 1 a 4 anos para reclusão de 1 a 6 anos, a sua pena. No artigo 155, parágrafo único, fala da majorante do repouso noturno. Na redação anterior, tinha um aumento aqui de 1/3. A nova redação passa a ser o aumento da metade. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 5. Furto que compromete serviços essenciais. E não existia. E passou a ter agora também, foi uma inclusão, né, desse parágrafo 4º, inciso 5, e com a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Aqui o artigo 155, parágrafo 4º-B, fala do furto mediante fraude eletrônica, que tinha pena de reclusão de 4 a 8 anos, passou a ter pena de reclusão de 4 a 10 anos. Mudou então a pena máxima ali, né? Agora o artigo 155, parágrafo 5º, furto de veículo para outro estado ou para o exterior. A sua redação anterior, a pena era de reclusão de 3 a 8 anos. Na redação atual, com a nova lei, a pena passa a ser de reclusão de 4 a 10 anos. Artigo 155, parágrafo 6º, furto de animal doméstico ou de produção. Na sua redação anterior, com a pena de reclusão de 2 a 5 anos, passa agora a ter a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Artigo 155, parágrafo 7º, furto de arma de fogo ou explosivos. Com a lei anterior, a pena era de reclusão de 4 a 10 anos. Agora, com a nova lei, essa pena foi mantida, mas ali a redação do seu artigo foi ajustada. Artigo 177, caput, fala do roubo simples. Na redação anterior, a pena de reclusão era de 4 a 10 anos. Agora a pena é de reclusão de 6 a 10 anos.
Aqui no outro slide tem a continuação. Essa primeira e segunda linhas eu repeti ali, que eu colei de novo no mesmo slide. Mas a partir da terceira linha, temos ali o artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2, que é o crime de latrocínio, né? O crime ali que tem como resultado a morte. Na redação anterior, a pena era de reclusão de 20 a 30 anos. Com a nova redação, dada pela Lei 15.397, a pena passa a ser de reclusão de 24 a 30 anos. Aqui no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 7, temos ali a tipificação da conta laranja, né, no crime de estelionato, que não existia e agora com a nova redação passou a ser um tipo penal com a pena de reclusão de 1 a 5 anos. O artigo 171, parágrafo 2º-A, fala do estelionato como fraude eletrônica. Na redação anterior, tinha uma pena de reclusão de 4 a 8 anos. A pena foi mantida, mas a sua redação foi ampliada. Artigo 171, parágrafo 5º, temos ali a ação penal do estelionato, que na sua redação anterior eram de ação penal pública condicionada e agora com a redação da nova lei passou a ser de ação penal pública incondicionada. Artigo 180 caput, que fala da receptação simples, com a redação anterior de reclusão de 1 a 4 anos, passou a ter agora reclusão de 2 a 6 anos. Artigo 180-A, falava da receptação de animal, né? A redação anterior citava somente animais de produção. Com a nova redação, foi incluído ali no texto, os animais domésticos foram incluídos e a pena é de reclusão de 4 a 8 anos. Desculpa, de 3 a 8 anos. E por último, o artigo 266-A, que fala da interrupção de serviços essenciais. Na redação anterior, a pena era de detenção de 1 a 3 anos. Com a nova redação, passou a ter a pena de reclusão de 2 a 4 anos. Bom, pessoal, com análise dessa tabela, eu tentei mostrar aqui para vocês uma visão geral das mudanças trazidas pela nova lei. É importante observar que praticamente todas as alterações ali caminharam no sentido do aumento da pena, né? A reforma também ampliou hipóteses de qualificadoras, causas de aumento, principalmente em crimes praticados no meio digital, tá? Outro aspecto importante é a valorização da proteção à vítima, especialmente em situações de vulnerabilidade ou grande prejuízo social. Eu trouxe para vocês essa tabela porque acredito que para concursos públicos esse tipo de tabela comparativa é muito importante, porque as bancas gostam de cobrar, né? Tem algumas bancas ali que gostam mais que as outras. Elas gostam de cobrar exatamente o que mudou na redação legal. Então, eu achei muito importante, trouxe para vocês, espero que tenham gostado. Aproveitando o momento aqui, peço que se você está vendo esse vídeo, está gostando, está te ajudando de alguma forma, tira um tempinho ali, se inscreve no meu canal, curte o vídeo, isso ajuda no crescimento do canal, tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui com o estudo da nova lei. Espero que vocês estejam gostando. Vamos lá. Achei interessante aqui esse esquema que fala dos detalhes das alterações do Código Penal por artigo. Aqui no crime de furto, no artigo 155, o texto de furto simples subiu ali para 6 anos. O que isso impede? Impede ali a concessão de fiança pelo delegado. O furto de dispositivos eletrônicos, celulares, tablets e armas agora está equiparado às penas mais altas do Código, ali com a reclusão de 4 a 10 anos. Então, esse furto de dispositivos eletrônicos também subiu a sua pena de reclusão para de 4 a 10 anos, tá bom? Furto do artigo 155, lá no parágrafo 6º, inciso 2. O crime de roubo do artigo 157.
O aumento da mínima foi para 6 anos, o que endurece o regime inicial do cumprimento de pena. Vale notar que o aumento para roubo com lesão grave foi vetado pelo Executivo para manter ali a proporcionalidade com o crime de homicídio. E aqui é o lado, né, ao lado direito do slide, vocês podem observar que eu coloquei de novo as penas para irmos memorizando ali, muito importante, né? Então, furto simples passou, sua pena agora é de 1 a 6 anos, furto simples. E o crime de roubo, a sua pena passou a ser de reclusão de 6 a 10 anos. O crime de estelionato também sofreu mudanças importantes e uma das principais alterações foi ali relacionada à ação penal. Com a nova lei, determinadas hipóteses deixam de depender exclusivamente da representação da vítima, o que amplia a atuação estatal na repressão ao crime. Além disso, a lei trouxe novas previsões envolvendo fraudes eletrônicas e golpes digitais. Outro ponto relevante foi a criminalização mais severa de condutas que interrompam os serviços públicos essenciais, como energia, internet, água, transporte e telecomunicações. O que isso demonstra, gente? Demonstra mais preocupação do legislador com ataques que possam gerar grande impacto social. Bom, esse esqueminha aqui eu achei bem interessante de trazer para vocês, porque é um dos pontos mais modernos da reforma. Porque essa lei nova, ela trouxe um forte combate ali aos crimes digitais, né, como fraudes eletrônicas, golpes em redes sociais, clonagem de contas e utilização de contas laranjas, que passaram a receber um tratamento bem mais rigoroso. Essa chamada conta laranja, ela é utilizada para ocultar valores obtidos de forma criminosa, dificultando a identificação dos verdadeiros autores. A nova legislação, então, ela endureceu a responsabilização penal nessas situações e ampliou mecanismos para investigação. Essa mudança é muito relevante, ela diante do crescimento ali de golpes virtuais nos últimos anos. Então, temos aqui a sequência, né, o slide, diferenciando aqui a fraude eletrônica, que agora tem uma pena específica ali de reclusão de 4 a 8 anos, o estelionato praticado via redes sociais, e-mails ou contatos telefônicos, chamada engenharia social, né? Ela não havia uma previsão específica, agora ela tem. E também a tipificação da conta laranja, incluído ali no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 7º, que tornou-se um crime autônomo, que é ceder de forma gratuita ou paga conta bancária para a movimentação de recursos ilícitos. Então, agora passa a ser um crime autônomo, gerando mais proteção para a sociedade e menos espaço para os criminosos. Bom, a reforma também trouxe mudanças voltadas à proteção de animais domésticos. A lei aumentou penas relacionadas a crime contra animais e reforçou mecanismos de responsabilização. Outro ponto importante envolve o crime de receptação. A receptação de bens oriundos de crime passou a receber punições mais severas, especialmente ali quando houver habitualidade ou atuação organizada. Tá? O objetivo é enfraquecer economicamente as cadeias criminosas que dependem da circulação de produtos ilícitos. Agora temos aqui o impacto na liberdade provisória e fiança. O que aconteceu? Com o aumento das penas, ali diversos crimes passaram a ter consequências processuais mais rigorosas. Isso pode influenciar diretamente na possibilidade do arbitramento de fiança, na prisão preventiva e outras medidas cautelares. Em alguns casos, o endurecimento penal dificulta benefícios processuais anteriormente mais acessíveis, né? Esse é um tema muito importante para concursos policiais e também para carreiras jurídicas. Então, ali a mudança mais sentida no dia a dia policial vai ser o fim da fiança delegada para crimes comuns, como furto simples e receptação, pois, segundo ali o artigo 322 do Código de Processo Penal, o delegado só pode arbitrar fiança se a pena máxima não exceder a 4 anos, né? Como era antes, agora eu fiz uma comparação ali na imagem aqui abaixo do slide, você pode perceber
que antes do crime de furto simples ou receptação, o delegado poderia arbitrar uma fiança, porque a pena máxima não ultrapassava ali 4 anos. Então, o delegado ele tinha competência para conceder essa fiança. E o sujeito ali poderia responder o processo em liberdade. Agora, com a mudança dessa Lei 15.397, o crime de furto simples ou da receptação não pode mais ter a sua fiança arbitrada ali pelo delegado, né? Pois essa decisão agora tem que ser no judiciário, pois a pena lhe extrapola os 4 anos, então não é mais de competência da autoridade policial. Aqui tem um esqueminha separado, né, com as consequências ali na audiência de custódia, que é obrigatório agora, porque qualquer pessoa presa em flagrante por esses crimes vai ter que ser ali obrigatoriamente levada ao juiz, né, na audiência de custódia, porque somente o magistrado poderá decidir pela liberdade, né, com ou sem fiança, ou converter a prisão em prisão preventiva, tá? Então, aqui ao lado coloquei o esqueminha ali, como que acontece, é feita a prisão em flagrante, depois apresentado ao juiz, o juiz vai analisar o caso e vai decidir, né, se vai responder em liberdade com ou sem fiança, ou vai ter a sua prisão preventiva. O aumento da pena para patamares superiores a 4 anos também facilita a decretação de prisão preventiva, mesmo para réus primários, dependendo da análise do juiz sobre o risco à ordem pública, tá bom? Então, isso aí gera mais rigor na prisão em flagrante e mais segurança para a sociedade. Bom, e por último aqui, quero deixar para vocês, né, que é muito importante lembrarmos aí da irretroatividade da lei mais severa, né? É fundamental destacar que essas mudanças mais severas não podem ser aplicadas a crimes cometidos antes de 4 de maio de 2026, porque a lei penal só retroage se for para beneficiar o réu. Como essa lei endureceu ali as punições, ela só vale para fatos novos a partir dela, né? É um fundamento legal que segue ali o princípio da irretroatividade da lei penal, que podemos acompanhar lá, podemos ver na Constituição Federal, lá no artigo 5º, aqui nesse inciso 39, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia combinação legal. Tá? Então, temos que fatos anteriores a 4 de maio de 2026, então, não se aplica essa lei nova. Valem as regras anteriores, mesmo que sejam mais brandas para o Estado. Crimes cometidos antes dessa data serão julgados com base na lei antiga, inclusive quanto às penas, quanto à prescrição, tá bom? E fatos a partir de 4 de maio, aplica-se a lei nova. Valem essas penas aí mais altas e os prazos prescricionais mais longos. Crimes cometidos a partir dessa data seguem novas regras, então, tá? Que são essas mais severas. E é isso aí, pessoal. Hoje ficamos por aqui, tá bom? Obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido útil aí para os seus estudos, para a sua futura aprovação. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curta, comente e tudo mais. Bom, e vale lembrar que essas considerações que eu fiz no vídeo foram assim as mais importantes ali das mudanças do Código Penal, né? E acompanhe o canal porque os próximos vídeos nós vamos fazer a leitura ali, literal da letra da lei, acompanhando o Código Penal para vermos as mudanças completas que ocorreram na letra da lei, tá bom? Muito importante nós termos esse conhecimento para as provas de concurso, principalmente porque são alterações recentíssimas. Não deixem de acompanhar os próximos vídeos. Valeu, pessoal, bons estudos e até mais.